Nesta videoaula, iremos orientar como elaborar o referencial teórico do projeto de pesquisa. Como construir um referencial teórico? Para chegar nessa etapa de construção do projeto de pesquisa, é necessário ter já trabalhado o tema, o problema de pesquisa, a hipótese e os objetivos geral e específicos. Bem, feito isso, você tem os elementos da elaboração para poder ajudar aqui na construção do texto do referencial teórico. Lembrando que referencial teórico, fundamentação teórica, embasamento teórico e, por vezes, revisão de literatura são termos similares, da estrutura de um projeto de pesquisa, tá? Essa é uma condição, inclusive, ter um bom referencial teórico, um embasamento teórico, isso que vai ajudar o pesquisador quando estiver fazendo a pesquisa, quando estiver coletado os dados, a fazer toda a análise e interpretação dos dados da empiria. Então, aqui tem que ter pelo menos um referencial teórico preliminar, porque nós estamos aqui falando de um projeto de pesquisa. Então, é esse texto que deverá ser elaborado pelo pesquisador, pelo estudante pesquisador, da qual propõe um projeto de pesquisa. É interessante que façam aí entre 1 a 2 páginas. E o que tem que conter nele? Vamos ver a seguir. Então, vejam, para me selecionar o material que deverá ser lido, analisado, interpretado, de onde eu parto? Eu parto do enunciado do problema de pesquisa. Vamos ver aqui um exemplo, Qual a influência da escolaridade nas preferências político-partidárias dos eleitores de Teresina? Veja, nós temos aqui algumas variáveis que me dão norte, daquilo que eu estou buscando. O problema em si, deve ter, e eu vou buscar, vou pesquisar, em revistas científicas, em livros, algo que se detenha, alguma literatura de pesquisa científica que se detenha nessa relação entre escolaridade e preferências político-partidárias. Tá? Então, esse é o assunto ou as variáveis que eu vou ter que explorar, que eu vou ter que me apropriar, para que eu possa, com base nisso, construir uma linha de raciocínio, esclarecendo termos, conceitos, relações, tá? Que as pesquisas até então apontam, ou como desenvolveram essas pesquisas, tá? Então, eu construo um texto embasado nisso, tá? Então, vejam, para me fazer isso, eu tenho que fazer toda uma leitura, fazer fichamentos, documentar, ver o que pesquisador A, B ou C, realizou de pesquisa, como ele realizou, que resultado chegou, e eu vou fazendo essa construção, obviamente, pode ser em forma de síntese, mas eu vou tornando essas sínteses, encadeando essas ideias, articulando essas ideias, tá? De tal forma que ele contenha o esclarecimento dos fenômenos que estão postos, que pesquisas até então foram feitas, e aí você faz toda uma descrição, uma caracterização do fenômeno, até onde as pesquisas foram realizadas, de que forma essas pesquisas ajudam no processo de leitura, da leitura do fenômeno que você delineou no seu problema de pesquisa. Lembrando que é um texto que precisa adotar as regras da ABNT, tá? Então, como é que eu faço uma citação direta? Então, eu li texto A, B ou C e eu preciso... É importante, os resultados a que chegaram, tais teóricos, eu vou levar parte de uma constatação para o meu texto, Então, veja,
Aí eu vou usar as regras da citação direta, da citação indireta, ou foi um autor X que citou outro, aí eu vou fazer uma citação da citação. Então, eu vou encadeando isso no meu texto, na minha fundamentação teórica, e no final, né, eu vou finalizar o texto dizendo, diante desses achados, né, dessas referências, serão buscadas outras para o desenvolvimento da pesquisa científica, bem como para se atingir o objetivo geral delineado. Pois bem, o referencial teórico ele busca explicitar os principais conceitos e termos técnicos a serem utilizados na pesquisa à luz da literatura estudada. Não pode ter termos e conceitos ambíguos, né? O pesquisador tem que apontar o direcionamento e qual é a base, né? Qual é a fundamentação que vai utilizar para olhar os fenômenos, né? Bem, sem teoria, sem embasamento teórico e sua articulação, análise e interpretação com os dados da empiria, não há ciência. Então, é preciso aliar, né, os dados teóricos, né, toda a literatura possível que o pesquisador lançou mão com os dados da realidade, os dados da empiria, tá? Então, de acordo com Koch, ele vai ressaltar isso, né, ele vai dizer o seguinte: tá? A execução de uma pesquisa científica implica um contínuo deslocar-se, né, dos níveis racionais abstratos e empíricos, que é o observacional. Né? Quem fala isso é Koch. Aqui está a referência que serviu de base para a minha fala. Lembramos que lá na primeira semana a gente falou sobre citação direta e indireta, vimos a ABNT 10.520 que orienta sobre isso, né? E que vocês devem observar e ter o cuidado quando forem elaborar essa parte e observarem as regras da ABNT.